Bom dia, meu aluno, minha aluna do terceiro ano do Colégio Unifor. Então, hoje, na aula do dia 26 de junho, nós vamos dar mais um passo, ou melhor, nós daremos mais dois passos, porque essa aula do dia 26 será dividida em duas partes. Essa primeira parte é a conclusão, então, do processo do conhecimento, então, para Kant. Então, nós temos que lembrar, né, que a filosofia de Kant, né, o Kant ficou conhecido, né, o Kant é o cara no sentido da teoria do conhecimento, porque ele conseguiu unir dois polos que eram opostos, que era o racionalismo e também o empirismo. Nós temos que relembrar que, para Kant, o conhecimento, no primeiro momento, ele era um conhecimento racional. Né? Depois, com o passar do tempo e tendo experiência com alguns outros filósofos, o Kant ele vai mudar essa forma de pensar e perceber que o ser humano também conhece pelos sentidos. E aí, por isso que nós vamos falar que a grande revolução, né, kantiana foi dele unir também, né, porque ele faz a passagem do sujeito com o objeto, mas é unir, né, a grande revolução é a união que ele faz entre os elementos sensíveis, a que advém do empirismo, mais o conhecimento das ideias, que advém então do racionalismo. E aí, o Kant percebe que as duas formas de conhecimento produzem também conhecimento. Né? As duas formas de conhecimento que até então eram opostas, ele percebe que as duas produzem conhecimento e as unem. Né? Por isso que ele falava que tudo que vinha dos sentidos eram juízos sintéticos a posteriori, que vinha então depois da experiência. A posteriori que significa depois. E os juízos analíticos a priori, quer dizer, que vem primeiro, né? Só que ele une o útil com o agradável, né? Como assim o útil com o agradável? Ele fala que nós, seres humanos, aí você começa a perceber essa imagem aí. Nós, seres humanos, né? Nós conhecemos os objetos. O que seria o objeto? Seria o fenômeno. É aquilo que nos apresenta, tá? Que está aqui na minha mesa, que está aí na sua mesa, como a sua borracha, como a sua caneta, tá? Como o seu óculos, a sua pochila. Então ele é um fenômeno que te apresenta, ele te apresenta. Só que o processo de você conhecer, né, identificar essa apostila vai ser um processo um pouco longo, tá? Né? Por quê? Porque vai passar pelos sentidos e depois você vai purificar na razão, na racionalidade. Então, antes da gente começar, então, compreender essa imagem que está aí, né? Nós temos que lembrar que Kant, então, ele faz essa divisão do conhecimento, né? O conhecimento que vem dos sentidos, ele chamava-se de conhecimento sintético a posteriori. E o conhecimento que vem da razão é o conhecimento analítico a priori, quer dizer, vem primeiro. E aí, quando ele faz essa revolução, ele fala que o conhecimento, então, ele vem do sintético, primeiro vem das sensações, por isso que você vê o objeto, depois escrito sensação, e depois que vem do pensamento. Então, o conhecimento vem, né? O juízo, né? O juízo, quando você fala juízo, é um conhecimento. Todo conhecimento advém, primeiro, de um juízo, né? Ou de um conhecimento sintético, quer dizer, que vem da sensibilidade a priori. A priori significa que vem primeiro. E o que vinha primeiro para ele? Era as ideias, era a razão. E aí, né? Você pode ver que lá está em cima, lá no seu texto, lá, ó, lá em cima aí da imagem está escrito o fenômeno e o númeno, tá? Então, primeiro você tem que entender que o ser humano
conhece somente os fenômenos, somente aquilo que nos aparece, né? Somente o objeto. O objeto, ele transmite o conhecimento para mim, né? Que vai passar pelos sentidos e depois pela razão, vai ser purificado pela razão. Mas e o professor, o que significa o númeno? O númeno não é um conhecimento. O númeno são elementos metafísicos, tá? Como céu, Deus, inferno. Isso nós não vamos conseguir entender. Por que nós não vamos conseguir entender? Porque isso não passa pela sensação. Isso não passa pelo nosso crivo dos sentidos. E aí, muito menos, o nosso pensamento, através das suas 12 categorias, ele não vai conseguir perceber, né, entender o que é o céu, o que é Deus, o que são os elementos metafísicos, né, como o Platão tanto reafirmou, tá? Então, vamos retornar um pouco do conteúdo da crítica da razão pura, né? Ele vai falar que o conhecimento, né, ele parte da sensibilidade, né? E aí nós percebemos, né, esse fenômeno, né, esse objeto, né, que é aquilo que nos apresenta, nós captamos, né, esse objeto através do espaço e do tempo, né? Depois que nós percebemos pelos sentidos o objeto através do espaço e do tempo, nós percebemos, né, esse objeto que já passou pela sensibilidade através, então, né, das chamadas 12 categorias, né? As 12 categorias. Aonde você percebe essas 12 categorias? Ela está lá na sua página 138, que é aquelas tabelas de juízos e categorias. Mas essa tabela de juízo, ela é entendida, né? Ela é subdividida somente pelo pensamento, tá? Então você percebe um objeto, né? Que esse objeto aqui que está na minha mesa, que agora que eu estou pegando ele, que é a minha lapiseira, eu percebo ele primeiro pelos sentidos, sintético, e eu vou entender, né, mais elaboradamente, né? Eu vou poder julgar, né? Eu vou poder categorizar, eu vou poder classificar esse objeto aqui na minha mesa, que é a minha lapiseira, não pelos sentidos, mas pela razão, tá? E aí você usa, então, aquele quadro, né, dos juízos, tá certo? Então, antes da gente entender, né, começar a entender, né, então, o objeto, ele se demonstra para você, né, nesse mundo empírico, quer dizer, ele está aqui, nesse mundo sensível, ele se apresenta para você. Mas o que é esse objeto? Então, os sentidos, ele vai começar a entender ele, né? A passagem, o porquê ele muda, né? Hoje eu estou vendo ele dessa cor, mas aquele também pode ter uma cor diferente, né? E aí, para purificar mais esse conhecimento, né? Para você conseguir ou melhor dizendo, para você conseguir entender mais esse objeto que já se passou pela sensibilidade, você então usa, né, através do entendimento, as 12 categorias. Então, segundo Kant, as ideias, né, elas são concebidas por uma exigência estrutural da nossa razão, né? A nossa razão, ela entende o relógio, ela entende a lapiseira, ela entende a borracha, ela entende o livro através dessas 12 categorias que a nossa mente tem, tá? Que a nossa mente divide, tá certo? Então, mas agora nós vamos falar sobre como processa, né? O processo de conhecimento eu acabei de explicar, mas e o que é o número? Se o número é aquilo que não deve ser conhecido, não pode ser conhecido, né? Então, passar da realidade fenomênica, né, dos fenômenos, né, daquilo que aparece, para a realidade numênica, segundo o filósofo Kant, é cair em erro e deixar-se iludir. Porque as coisas relacionadas ao número são elementos metafísicos, que eu já acabei de falar para você. Então, e a ciência ela não vai conseguir colaborar, né, com esses elementos metafísicos. Por quê? Porque não passa pelo crivo dos sentidos. Não passa pelos sentidos. Tá certo?
O filósofo, então, ele demonstra que todo juízo sobre as ideias é insolúvel, pois sua contradição não é resolvida, tá? Então, o que não é resolvido? Os elementos que estão ligados ao número. Então, o que são esses elementos que estão ligados ao número? Por exemplo, as ideias cosmológicas de que o mundo tem um início, opõe-se ao argumento de que o mundo não tem início nem limite, né? Aquela ideia, né? O apeiron, né? O ser ou não ser. Peraí, você não pega esses elementos pelo seu sentido, você não percebe esses elementos. Então, é uma realidade fenomênica. Você não vai conseguir. Outra coisa, a ideia teológica de que Deus é o criador do mundo, né? Esses elementos são tudo numênico, tá? E aí vai dizer para nós, essas irresoluções, né, características das ideias, Kant denomina-se como numênico, né? E aí ele vai falar para nós não vamos conseguir entender isso. Nós não vamos conseguir entender. Por quê? Porque não passa nem pelo crivo da realidade sensível e muito menos pelo crivo, né, do nosso pensamento. Né? Então, resumindo, o que o ser humano conhece? O ser humano, então, conhece o fenômeno. E o número? O número não pode ser conhecido. Por que ele não pode ser conhecido? Porque são elementos metafísicos e a ciência não consegue entender elementos metafísicos. Elementos que não passam pelo nosso crivo sensorial, tá certo? Agora o professor do poliedro, ele vai colaborar mais ainda para essa questão da explicação do que é o fenômeno e do que é o número. Que o Kant ele vai diferenciar um pouquinho aí a metafísica do que ele chama de fenômenos. É legal porque a gente precisa se preocupar com o que vale a pena se preocupar. E o Kant ele vai chamar nossa atenção para a seguinte diferenciação. Para ele, existe uma diferença entre fenômeno e númeno. Númeno é uma palavra diferente para a gente, mas que para o Kant representa aquilo que não se apresenta a nós. Então, Deus, a metafísica, esses conceitos que os filósofos perdem muito tempo trabalhando em cima, eles não podem ser analisados, a gente não precisa analisá-los. A nossa preocupação aqui deve ser com os fenômenos. Os fenômenos, sim, eles se apresentam a gente. E nas palavras do Kant, só podemos analisar os objetos na medida em que eles se apresentam para a gente. Os que não se apresentam não estão ao nosso alcance, não vale a pena a gente perder tempo em relação a essa análise, né? Ficar perdendo tempo tentando entender a metafísica, ficar tentando entender o que é o ser, o que é o não ser. Para o Kant isso traz muito pouco para a filosofia. Muitas pessoas do passado, né, trabalharam a vida toda em cima desses conceitos, quando na verdade a gente tem um mundo fenomênico, esses fenômenos acontecendo o tempo todo, e a gente precisa, obviamente, dar conta deles. Então essa diferenciação, ela é fundamental para a gente entender que o Kant está se perguntando o tempo todo o que vale a pena conhecer, o que não vale a pena conhecer. Algumas coisas são perda de tempo, algumas coisas não influenciam positivamente na ciência.